para gravar, esqueci. Mas, então, como eu estava falando, vamos falar da cientologia. O que é a cientologia? Cientologia é uma das novas religiões, né? Todo mundo já ouviu falar aí do Tom Cruise, né? John Travolta, gente aí rica, famosa aí, né? De Hollywood, e tantos outros atores e atrizes aí que aderiram a essa nova religião. E ela tem algumas características, porque ela é uma religião que se diz uma ciência, né? Alguns dizem que é seita, alguns dizem que é charlatanismo, né? E, assim, um negócio que é legal a gente discutir para entender um pouco. A princípio, ela era algo só nos Estados Unidos, né? Mas aí acabou crescendo por causa dos adeptos, né? Pô, cara, você tem uma religião e que o porta-voz é o Tom Cruise, pô, o negócio vai para o mundo todo, né? Todo mundo gosta do cara, todo mundo gosta de ver o filme do cara, né? Se não gosta do Ricardo, tem filme, gente gosta pedindo para liberar. Ricardo, tem gente pedindo para liberar. Os que pediram aqui, tá todo mundo aqui dentro. Já consegui. Obrigado, irmã. Ele aí, irmã. Irmã, não compra barulho do vacil, não. O vacil ele é enrolado, chega atrasado, falta Muito EBD para jogar obrigado, querido. bola, entendeu? Deixa ele. Não preocupa com o vacil, não. Ele dá o jeito dele. Não tiver tiroteio lá naquele lugar ruim lá, ele entra. Daqui a pouco ele vem com o amado mestre aí, com a camisa do Flamengo. Então, como eu estava falando, uma religião que o porta-voz é o Tom Cruise, obviamente o negócio vai... Ih, calma aí. Não, tá todo mundo aqui, né? O Odimar tá aí? Não. A Nancy está falando que vai chegar atrasado aqui. Enfim, então, a questão do Tom Cruise, né, John Travolta, esse pessoal famoso, acabou tornando isso... chamou a atenção. Uma coisa que é interessante são as características, né? Porque você não tem tanto uma questão espiritual como as outras religiões que a gente conhece. Mas aí vale a pena a gente pensar o seguinte: cada religião ela surge numa época, dentro da cultura, né? Dentro de um determinado local, e essas questões influenciam bastante, né? Essas construções místicas. E não é de se admirar que num mundo pós-moderno, né, num mundo pós-revolução industrial, pós-iluminismo, nós tivéssemos, botar-se entre aspas, crenças e religiões que tirassem um pouco essa ideia de uma crença num ser divino, ou em seres divinos, ou em seres sobrenaturais, e centralizasse mais isso no próprio homem, né? E até mesmo nessa questão de natureza. Tirasse o foco disso e o foco voltasse para o próprio homem. Então, calma aí, alguém botou alguma coisa? É a resposta, professor, sou dele. Tá. Então, essa religião, né, a cientologia, ela é fruto da época em que nós vivemos, né? Um mundo pós-moderno, materialista, individualista, né? Em que os valores de sucesso, né? Crescimento financeiro, material, são o que dão valor ao ser humano. Então, aquela ideia de que um Deus que luta por você, ou de que a oferenda que é dada a uma divindade vai resolver o teu problema, em determinados locais e países, não tem lógica, não tem sentido, né? Isso não satisfaz mais. E aí a cientologia entra nesse meio, porque a religião já não consegue responder tudo. Não consegue por quê? Porque Deus não existe. Porque deuses não existem. Porque não tem esse negócio de natureza mãe, né? Que somos um com o universo, né? Como dizem aí as religiões orientais, ou que acabou essa vida aqui, depois a gente vai para uma outra, né? Como diz o cristianismo e algumas outras religiões.
Então, a cientologia tenta fazer um resumo dessas coisas da pós-modernidade, tentar falar. No Brasil não é muito famoso. Por quê? Porque no Brasil a maioria é pobre. Se a maioria fosse rico, a gente já teria mais ouvido falar da cientologia. Em países onde o capital é maior, a cientologia acaba, né, tendo um pouco mais de voz e de vez, porque tudo é cobrado na cientologia, assim como na maioria das igrejas, né, hoje também, mas o valor é muito mais alto, né, do que é cobrado nas suas igrejas por aí, né? Na minha não cobra nada, nas de vocês eu não posso garantir, né? Então, em países, né, da América Latina, né, da África, né, países pobres, a cientologia ainda não está assim forte. Mas daqui a pouco a gente vai ver aí por aí uma birosquinha. Tira o nariz daí, Odimar. Ficou o Odimar com esse nariz aí em cima aí da câmera. A gente vai ver aí essa cientologia aparecendo. Cuidado com esse cara, hein? Irmão, eu me garanto, entendeu? Aluno não tem voz para cima de mim, não. Tá? Odimar, tá o pessoal aqui comentando algo que houve aí em alguma aula, aí, em algum momento. Estou falando que é momento de ética, entendeu? Esse bando de fofoqueiro, linguarudo, querendo atrapalhar minha aula aqui. Tá? Então, como eu estava falando, né? Na América Latina, no Brasil, né? Alguém falou aí? Não? Que são países pobres, esse tipo de religião acaba não aderindo muito. O que é interessante, né? Porque você vai ver que, por exemplo, na América Latina, o pentecostalismo, né, dessa vertente da teologia da prosperidade, ele é bem crescente. Por quê? Porque todo mundo é pobre e todo mundo quer ficar rico. Agora vai para a Suíça. Na Suíça, a igreja universal... Não sei se tem igreja universal na Suíça. Espero que não, né? Porque não tinha que ter igreja universal em lugar nenhum. Mas se tiver na Suíça, cara, deve ser um negócio bem reduzido, porque a qualidade de vida lá é altíssima. Então o cara vai pregar o quê? Né? Pega a rosa aqui para diminuir o gelo na tua casa. Né? Só se for um negócio desse. Então não tem a lógica, né, da teologia da prosperidade, ela funciona na pobreza, né, ou na miséria. E aí o público que é pobre, miserável, não tem acesso à saúde, não tem dinheiro para comprar medicamento, acaba sendo enganado por esses charlatões. A cientologia já usa quem tem dinheiro, mas que, de alguma forma, está sem esperança, está sem fé, né? Ou está decepcionado com as grandes religiões, e aí trabalha isso. Se você é pobre, você não vai entrar na cientologia, estou logo avisando. Não sei quem aqui poderia entrar, de repente o Jair, né, que é um cara aí de, né, grandes, né, fortunas. Né? Grande pobreza, É o mais rico. pobreza e né? muita Cara saúde. Rico, né? É o mais rico. Cara rico, né? Saúde. Muito influente no Planalto, né, de nosso país. Ainda não, ainda não. professor, nem os pobres estão tão bobos assim, né? Porque a Universal ganhou um balão lá na África, lá, né? Então, né, cara, é isso aí. Os pastores da África estavam sendo enforcados lá, com o dinheiro vindo tudo para cá. Os caras deram um balão na Universal lá. Deram um golpe, né, lá, né? A Record estava tratando isso como um problema nacional. Azar da Universal, amigo. Ninguém mandou roubar o dinheiro na África, né? Mas não é problema do Brasil isso. Vacil, você está dentro do carro, Vacil? Olha lá, hein? A polícia vai te prender aí, hein? Ora. Tá sem voz? Tô parado, amado mestre. Olha lá, irmão. Brincadeira, não. Aí, Vacil, você pegou uma multa por causa dele. A camisa do Flamengo é ser presa, hein? Por tua causa, eu não mandei dirigir ouvindo minha aula, hein? Que isso, Jair? Sou teu fã, cara. Pô, mas não faz apologia ao crime, não, cara. Mas se for preso aí, me fala que eu é criminoso mesmo. Eu não vou defender mais ninguém, porque depois sobra para mim. É isso aí, Débora. Aqui a irmã tem voz, mas por enquanto fica quieta que eu quero dar aula. Meu Deus. Ô, Ricardo. Ricardo,
Deixa eu só esclarecer uma dúvida contigo. Com relação à situação da Coreia do Sul, foi uma questão para você de teologia da prosperidade lá, cara? Porque logo depois da Guerra das Coreias, Estados Unidos tomou conta lá da Coreia do Sul, né, e mandou muitos missionários para lá. E acabou fazendo com que eles se tornassem a potência que eles são hoje, né, em várias áreas lá. Isso tem a ver com a questão da teologia da prosperidade ou foi um acaso mesmo, um aborto da natureza? Cara, na Coreia do Sul, você não tem apenas o cristianismo. Você tem uma questão religiosa lá muito plural e você tem vertentes do cristianismo. Você tem igrejas de lá, né? Que são assim de, sei lá, milhões de gente lá que o cara vai num templo lá. Tem um cara lá que é considerado Jesus Cristo, né, da Coreia lá. Eu acho que a prosperidade econômica, ela necessariamente, ela não tem a ver com a questão religiosa, mas com o arranjo político-religioso. Por quê? Porque a fé cristã, tem alguém aí com o microfone aí que está dando o microfone aí, puder desligar? A fé cristã, em essência, ela não traz, como é que eu vou dizer? Ela não traz uma solução econômica, política, social. Ela diminui diferenças. Porque se você falar, olha, foi por causa da teologia da prosperidade ou da pregação dos missionários que tal lugar melhorou, né? Se fosse assim, as igrejas cristãs, no primeiro momento, já teriam acabado com o Império Romano, que matava um monte de gente, né? Então, a história da igreja seria sempre de que, onde entrasse o evangelho, você teria essa diminuição de matança, de morte, de pobreza e tal. Agora, a religião ela sempre foi usada por governos, né, como desculpa, como meios, como, né, ideologia, como alienação. Então, você tem outros, como é que eu vou dizer, outros elementos, fora a religião, né? O apoio dos Estados Unidos, o apoio de grandes potências, tudo isso, né, eu acho que coopera para que determinados países possam ter essa perspectiva de, ou pelo menos essa visão de que está crescendo. Se você pensar no seguinte, o pentecostalismo, né, como nós entendemos hoje, há uma teoria que ele foi trazido aqui para o Brasil para poder, não só para o Brasil, mas para a América Latina, mas para poder alienar o pessoal daqui. Então, o tipo de evangelho que foi pregado por grupos norte-americanos aqui no Brasil foi um evangelho meio que alienante, onde a pessoa não procurava lutar pelos seus direitos, crescer, melhorar de vida, melhorar a situação do país, da cidade, mas pensava só nela, uma coisa bem capitalista, bem individualista. Que, na verdade, né, esse pentecostalismo ligado à teologia da prosperidade tem muito a ver com isso. Outros dizem que o próprio pentecostalismo foi uma criação norte-americana, né, e europeia, alguns também, né, criam essa teoria da conspiração, de maneira alienante. Ricardo, isso é mentira e tal. Assim, não, são teorias, certo? Mas é uma possibilidade, porque a gente sabe, né, de como a religião ela é usada para alienar. Então, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, eu diria que a questão na Coreia ela é mais econômica e política, com apoio de outros países, do que dizer que Deus está abençoando aquela terra porque lá eles se voltaram para Deus. Porque se fosse assim, meu irmão, todo cristão era rico. Eu não estava devendo aí desde a minha infância, né, e vou dever até a minha 50ª encarnação. Nós não seríamos pobres, né, não estaríamos aí com nossas dificuldades, porque o evangelho também é pregado e vivido pela gente, né? Essa é a minha humilde opinião. Tem um livro aqui, calma aí, deixa eu ver se ele está aqui. Os Demônios Descem do Norte. Esse livro, o autor ele fala sobre isso, sobre essa ideia
do pentecostalismo ter sido criado para manipular e alienar, né? Aqui em algum lugar. Mas eu achar aqui, eu tiro foto e mostro para vocês. Entendeu? Então, eu acho que tem mais a ver aí com a questão política econômica do que com pregação do evangelho. Respondeu aí, Odmar? Cadê o Odmar? Ué, saiu? A Adriana foi dar bronca nele. Não, eu estou aqui. Respondeu sim. Respondeu? Então tá bom. Oi, Ricardo. Sim. Isso aí seria, então, essa briga pela missão integral hoje aqui na América Latina? Seria essa briga por quase que um grito de liberdade, né, por uma teologia que esteja relacionado com as nossas raízes, seria isso? Então, se você pensar na missão integral da igreja, ela é uma das primeiras tentativas dentro do meio protestante para se pensar numa teologia que tenha a cara da América Latina. Mas o que aconteceu com ela? Ela ficou aquela coisa de riquinho fazendo favor na favela, né? Porque a maioria do pessoal de missão integral não é de favela, não é de comunidade, não é da Baixada Fluminense, não é de bairro pobre. É tudo riquinho que fala bonito, que fala inglês, que vai para os Estados Unidos. E eu vou fazer missão integral na Europa, meu irmão. Eu tenho que fazer missão integral no lixão aqui em Caxias. Eu tenho que fazer missão integral lá para dentro de Belfor Roxo e Xangri-Lá. Aí em Nova Iguaçu, aí, ó, no bairro da Luz. Lá no Jacarezinho. Jacarezinho, entendeu? Eu tive um professor, Clemir Fernandes, né, que é bem envolvido com essa questão da missão integral, ou era, né, pelo menos. Eu estudei com ele. Estudou com ele, né? Então, gente finíssima, né? Ele, assim, um tempo atrás, eu estava pastoreando uma favela em São João, aí ele me ligou, né, para saber se... Da favela lá do Vacil, lá, ó, na comunidade. Respeita, rapaz, respeita. Aí ele me... Não, eu tinha acabado de sair de lá, tá? Tinha ido para outra igreja, em Mauá, em Magé. Mas aí ele me ligou, Ricardo, tem um pessoal de missão integral do lado aí de São João, tá lá no centro. Só que esse pessoal nunca pisou numa favela. Tem como você marcar para ir comigo lá onde você pastoreava e tal? Eu falei, cara, eu não estou mais lá e assim, eu não tenho acesso mais lá ao pessoal lá, né? Eu não conheço, não dá para você chegar assim, né? Fulano, estou indo aí com um grupo de pastores, é muito difícil. E eu não recomendo vocês irem lá, assim. Ele, não, Ricardo, sabe, porque eu queria dar um banho de pé no chão nesse pessoal. Eles nunca viram pobre. E está todo mundo aqui discutindo sobre missão integral da igreja. Então, eu acho que hoje, no Brasil, a gente perdeu isso, né? Faz trabalho social e vai lá dar bolsa de alimento. Isso tem que fazer, tem gente que está com fome, mas isso não é missão integral. Missão integral, ela muda a estrutura da igreja, né? Na teoria, é mudar a estrutura da igreja para trabalhar com a comunidade e para a comunidade. E o evangelho seria simples, né? Uma das temáticas da missão integral da igreja é um evangelho simples, pregadores simples, pessoas simples, para falar para as pessoas mais simples. Então, a missão integral da igreja, a teologia da libertação, né? Todas elas são tentativas latino-americanas, só que por questões políticas, socioeconômicas, acabaram se perdendo. Né? Eu gosto muito da perspectiva da teologia da libertação, que eu acho que ela é de embate muito mais político, social, de enfrentamento forte. Já fiz parte de ONGs, de vários trabalhos sociais, mas, cara, você começa a ver esse pessoal, é tudo riquinho, é gente que vive sei lá, de vento, o cara mora bem, o cara estudou um monte de faculdade, aí faz um trabalho aqui, aí faz pesquisa, aí vive de fazer pesquisa, mas nada que seja concreto, assim,
Não, vamos entrar ali naquela comunidade para resolver, para trabalhar aquele problema, né, para atuar nisso. Então, eu acho que se perdeu. É a tentativa, mas acabamos nos perdendo essa... como é que eu vou dizer? O contato mesmo com o povo, né? Toda teologia surge com a boa intenção, mas as questões políticas e econômicas acabam atrapalhando, né? Só para você ter uma noção, o PT surgiu da teologia da libertação. O PT, no início, quando era um partido de trabalhadores e para trabalhadores, bem lá no início, surgiu da teologia da libertação. Aí, meu irmão, começou a entrar dinheiro, né? Começou a entrar essa doideira toda, ficou igual a todo mundo, roubando igual a todo mundo, né? Cara igual a todo mundo. Então, essas teologias dentro do cristianismo, elas tentam responder a algo. Na América Latina, nós não temos nada que ainda nos responda. Não temos nada que realmente fale a nossa cara. O que temos hoje é extremamente alienante. A da prosperidade é a mais famosa, está em tudo quanto é igreja. A igreja hoje, que não fala a linguagem da teologia da prosperidade, ela está fadada à estagnação ou acabar. Né? Estagnação que eu digo assim, se você tem 30 membros, você vai continuar com 30 membros, que aí morre o pai, mas nasce o filho. Né? Então, fica aquela coisa assim, aí o filho morre, aí o neto fica, né? Vai ficar ali. Ela não vai sair de 30 para 300. Você tem que ter essa linguagem alienante, né? Exagerada, antibíblica, que é de ficar inventando moda. Né? Lamentavelmente. Respondeu? Cadê? O Pimentão, cadê ele? Saiu? Respondeu, né? Então tá. Ele até saiu, é brincadeira, não. Né? Bem, vamos lá. Saiu o quê, rapaz? Estou aqui dando tá aí. ok. É que está escuro, irmão, não estou vendo. Está vendo o jogo na hora da aula? Acende a luz aí, não estava te vendo. Terça-feira, tudo bem. Terça-feira é dia do Mengão. O Flamengo não joga hoje, não. Olha o outro, fica quieto. Vamos lá, vamos falar de cientologia, então. Né? Então, ó, cientologia, né? É uma nova religião, Scientology, né? É uma nova religião. Na verdade, foi a única maior religião mundial a emergir no século XX. E em apenas 60 anos, a Scientology já se expandiu dos seus pontos estadunidenses, não tem estadunidenses aí, de origem para criar raízes por todo o mundo, com novas igrejas e abrirem rotineira e regularmente. Essa parte desses slides eu tirei desse livro aí, é um livro que foi escrito sobre a cientologia, tá? Aí depois vocês acessam lá, é um material muito maior, se você quiser se aprofundar mais, então entra lá, que tem bastante coisa, e também tirei na revista Super Interessante. Tá as fontes aí, se acessa lá, se quiser. Então, a Scientologia, né? A cientologia, ela é considerada uma religião, a gente vai ver isso daqui a pouco. Alguns vão chamar de seita, né? Porque tem um documentário, não sei se é no Discovery Channel ou no History Channel, sobre a cientologia, dá uma olhada lá, que é legal também, para conhecer um pouco. E aí tem testemunho, tem gente que perdeu fortunas, né, por causa dela. Aí fala dos processos, né, de alienação, manipulação e tudo mais, né? Mas ela é assim, é algo novo, né? E algo novo e interessante, que aí a gente vai trabalhar isso aqui, né? A religião, ela é algo realmente poderoso, qualquer religião, porque ela consegue assim, pegar as pessoas, independente do seu nível intelectual, independente do seu nível financeiro, independente do país, tem uma religião para você. Isso é muito interessante. Até o ateu, né? Por exemplo, um cientologista, ele basicamente é ateu, né? Porque não é Deus que controla a vida dele, ele tem lá os preceitos dele e tal, né? É uma espécie de ateísmo, né? Ou de agnosticismo, sei lá como é que esse pessoal
se considera, né, e acaba misturando todas essas ideias, né? O agnóstico é aquele que não crê em nada, mas se eu digo que eu não creio em nada, eu já creio que eu não creio em nada. Então, né, besteira. O ateu diz que não tem Deus, então, para não crer, eu estou dizendo que não tem. Então, é algo meio lógico, né? Mas também dizer que se crê em Deus, né, mas não vê, também é algo ilógico, né? Mas, assim, tem sempre algo para você. Isso é interessante. Pode ser na área religiosa, política, econômica, sempre vai ter algo que vai te captar, né? Que vai te agregar, vai te juntar, vai te fisgar. Isso é bem interessante. Imagina, né, uma corrente dessa, que em 60 anos apenas, né, o período de vida, mais do que o período de vida, ou quase o período de vida do que muitos daqui, está no mundo todo, e gerando muito dinheiro, apesar de todas as controvérsias, certo? Lembrando que toda religião tem controvérsia, tá? Toda religião tem pilantra, né? Toda religião tem gente ruim. Então, vamos lá. A Scientology, né, geralmente é vista como exemplo de uma nova religião, uma designação que é comum referir-se a movimentos criados no mundo ocidental neste século, e que chegaram à Suécia na década de 1960 e posteriormente. Com esta designação, não nos referimos só às origens da religião. Inferimos também que esta nova espiritualidade em muitos aspectos, diferente de outras igrejas, comunidades e seitas mais antigas, no que respeita o conceito cerimônias religiosas, métodos de trabalho missionário e aquisição de novos membros. É só questão de semântica, né? Porque a estrutura e a forma de lidar é a mesma. É a mesma de qualquer religião, né? Eu faço uma reunião, nessa reunião eu apresento, né, o que eu acredito e pergunto se aquelas pessoas que fazem parte daquela reunião querem participar disso que eu estou seguindo agora. Isso pode ser para uma reunião do Herbalife, isso pode ser uma reunião para vender Tupperware, né? Isso pode ser para uma reunião da tua igreja, isso pode ser para um culto no lar, isso é para qualquer coisa, essa estrutura. Isso pode ser para uma reunião para ganhar voto para o vereador, isso pode ser uma reunião para você fazer para derrubar o teu pastor. É sempre nessa linha. Você reúne um grupo de pessoas, fala aquilo que você crê e pergunta quem quer fazer parte. Então, a cientologia também, né, está nesse caminho aí e, caracteristicamente, é igual a tudo quanto é religião. Tá? Então, vamos lá. É possível que a designação novas religiões também seja expressão de uma opinião dissociativa, que, numa certa avidez de explicar a origem e formação com base em análises sociais e psicológicas, se esteja a reduzir novas religiões a funções destes fatores sociopsicológicos, particularmente em exposições mais antigas de autores que pertencem ou estão intimamente ligados a comunidades religiosas mais antigas e mais estabelecidas. Nota-se uma irritação em relação à concorrência proposta pela nova espiritualidade. Em alguns casos, isso é expresso rotulando essas religiões como seitas e alegando que elas atraem principalmente jovens sob situações emocionais e que depois os retêm com métodos duvidosos e autoritários. Alguns documentários, né, que a gente tem assistido aí na televisão, eles falam um pouco disso, né, dessas ações que a cientologia faz para prender as pessoas, né, para alienar, né, e uma das características que ela faz, um dos métodos, a gente vai ver isso daqui a pouco, ela é uma espécie de terapia, né? A cientologia usa muito a ideia de terapia, e nessas consultas terapêuticas, a pessoa abre a vida dela toda. E, segundo algumas queixas, os líderes religiosos usam essas questões da vida pessoal das pessoas para poder chantagear, aprisionar, né? Fazer com que essas pessoas fiquem ali presas a essa religião, né? A esse grupo,
e assim eles tenham que dar mais dinheiro, né, e tal. É claro que isso não é só na cientologia, certo? A gente sabe de coisas assim em tudo quanto é religião que tem por aí, inclusive, né, religiões ditas cristãs que fazem isso, mas isso é algo bem comum. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui sobre a cientologia? Alguma questão, alguma dúvida aí? Tranquilo? Beleza? Então, vamos, corda, Odimar. Vamos terminar aqui. Entra no mesmo link para a gente continuar nesse slide aqui, eu continuar falando aí da cientologia.